Então, quais são os sintomas mais característicos aí que estão mais ligados à alergia alimentar? Nós temos tipos de mecanismos imunológicos diferentes. Vocês já devem ter escutado alguma dessas coisas que eu vou falar por aqui. Nós temos as crianças que são consideradas IgE mediadas. O que é isso? São crianças que fazem sintomas muito rápidos após o contato com o leite de vaca. Elas têm um tipo de mecanismo imunológico onde as células de defesa que estão envolvidas são os anticorpos imunoglobulina E. Exatamente, né, aquele tipo de anticorpo que é muito pesquisado em exames de sangue, no prick test, que é o exame das picadinhas que o alergista faz lá no consultório dele. Mas quais são os sintomas que esse anticorpo, quando está envolvido na reação alérgica ao alimento, ele dispara? Ele dispara reações rápidas em até no máximo 2 horas e vão estar ligadas a placas vermelhas aparecendo no corpo da criança, em alguns pontos específicos ou em vários lugares do corpo. Então há um inchaço mesmo da parte de baixo aqui, né, da pele, e aí levanta, né, tem até um altinho ali mesmo naquela placa que fica bastante avermelhada. Isso a gente conhece como urticária. Um outro tipo de sintoma muito característico também é o angioedema. Edema, inchaço. Então, há um potencial inchaço das partes moles do rosto da criança. Então, boca muito inchada, olho muito inchado, a criança chega até às vezes a desfigurar, né? E essas são características que a gente comumente já relaciona à alergia mesmo que seja alergia a outra coisa, né? Porque além de alergia a alimentos, existem alergias a picada de inseto, a pelos, né? E epitélios de animais, pólen, látex, medicamentos, corantes, que são bem menos incidentes aí, acontecem muito menos do que a gente realmente acredita que acontece, mas existe a possibilidade. Então essas são características e sintomas das reações IgE mediadas e sim, podem estar ligadas a uma reação exacerbada, uma reação mais do que o normal, que as células de defesa, que são muito imaturas da criança, entendem que aquela proteína, né, porque o que a célula de defesa entende que é agressor, ela vai fazer uma leitura da proteína daquela substância, seja um vírus, uma bactéria, um fungo ou algum outro invasor aí do corpinho da criança, e por uma imaturidade ela vai entender que a proteína de um alimento que não faria mal à criança é um invasor e vai começar a combater a entrada daquela proteína no corpo. E é isso que é exatamente a reação alérgica, né? São as células de defesa do organismo da criança combatendo a entrada daquela proteína que por uma imaturidade ela entende que é agressora, mas na verdade é uma proteína de um alimento. E na medida que ela vai, né, que todas essas células, que o sistema imunológico como um todo vai amadurecendo, ela para de entender que aquela proteína é um agressor e faz, como a grande maioria das pessoas aí, não dispara reação alérgica ao alimento. Isso é um processo que vai acontecer de forma muito individual nas crianças. Cada criança, dependendo do tipo de reação, do mecanismo imunológico, da quantidade de alimentos que ela reage, essa cura, né, vai tender a chegar numa idade bem próxima ali à primeira infância. Algumas podem demorar mais, e a gente sabe que apenas cerca de 2% das crianças que tiveram um diagnóstico de alergia alimentar na infância não vão conseguir atingir a cura e vão se tornar alérgicos, né, desde a infância até a vida adulta, mas apenas 2%. Então essa também, eu sempre gosto de trazer boas novidades aqui, boas novas para você. Essa é uma parte muito boa da alergia alimentar, que a grande maioria dos casos, gente, a cura acontece de forma espontânea, na medida que o sistema imunológico amadurece e para de entender que proteína de alimento vai fazer mal à criança e para de reagir. Só que para a gente chegar até essa cura existe uma caminhada, né? Existe todo um processo. Então, falamos da criança IgE mediada, eu quero falar aqui de um outro mecanismo imunológico que a gente chama de
IgE não mediado porque não tem a participação dos anticorpos imunoglobulina E. Tem a participação de outros soldados de defesa do nosso corpo, outras células bem diferentes. Então, linfócitos T, citocinas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, nossa, são tantas células, né? Então, tem a mediação, a participação, quem está na batalha ali fazendo, né, tentando expulsar a proteína, são essas outras células que não anticorpos. E qual é a característica desse tipo de reação? São reações que demoram um pouco mais a acontecer, mas na medida que elas disparam, que elas acontecem, a criança tende a ficar reagindo por mais tempo, diferente das crianças IgE mediadas, onde a célula chega muito rápido, faz a reação, dá o seu recado, mas ela sai do campo de batalha mais rápido. Esse é o caso dos anticorpos. As células, elas ficam por mais tempo ali no campo de batalha, elas demoram mais a reconhecer o inimigo, mas na medida que elas chegam para fazer a guerra, elas ficam por mais tempo ali inflamando aquele local que ela pode inflamar. Seja o trato respiratório, causando aí infecções respiratórias de repetição, né? Bronquites, bronquiolites, asma, aquele chiadinho que é muito característico também da criança com alergia alimentar. Sejam reações na pele, que podem acontecer em conjunto, inclusive, com os anticorpos, mas tem a presença também de células, causando ali a dermatite atópica, que é uma reação diferente da urticária, é um mecanismo misto, então tem a participação de célula, mas pode ter a participação de anticorpo também, aonde tem uma inflamação da pele, a pele fica geralmente cheia de bolinhas vermelhas, com aspecto bem desidratado, é uma pele realmente que tem as fibras mais abertas, perde muita água, então tem esse aspecto, né, de grosseirão. Muitas mães falam, a pele do meu filho está grosseira, parece uma lixa, um grosseirão. É uma característica ali também da inflamação dessas células, que pode acontecer junto com o anticorpo, neste caso da dermatite atópica, que a gente considera uma reação mista, mas na medida que essas células chegam, elas ficam mais tempo ali inflamando também. Ou essa inflamação pode acontecer no trato gastrointestinal, da boca até o ânus, com refluxo patológico, né, a doença do refluxo que a gente chama, diferente um pouquinho daquele refluxo fisiológico, onde a criança gofa, às vezes até dá uma vomitadinha maior, mas a criança está feliz, está bem, não tem desconforto, não tem irritabilidade, não tem recusa à alimentação, né? Ela não é uma característica muito marcante da criança que tem a doença do refluxo, que é de jogar o pescocinho para trás, recusar às vezes o seio materno, recusar a mamadeira, recusar engolir algum alimento, porque ela está sentindo muita dor, porque aquele conteúdo que está ali no estômago, que pode ser leite materno, fórmula ou alimento, ele acaba voltando, subindo ali, sai do estômago e volta para o esôfago, que é esse caninho que a gente tem que liga a boca até o estômago, e o esôfago não está preparado para receber aquele ácido que vem junto com o alimento ali, que sobe do estômago, porque lá no estômago já começa a digestão, né? Então aquele ácido sobe e começa a machucar mesmo a parede do esôfago, vai inflamando e junto com as células que estão naquele lugar fazendo a inflamação, isso dá muita dor, muito desconforto. E a criança começa a se alimentar e sente muita dor, né? Então, pode ter uma doença do refluxo ligado como um sintoma da alergia alimentar. Mas é importante aqui falar também, gente, que tem crianças que têm só a doença do refluxo, tá? Tem crianças que têm a doença do refluxo e alergia alimentar, e tem crianças que têm a doença do refluxo totalmente como sintoma da alergia alimentar. Isso a gente vai entendendo na medida que vai fazendo o processo de investigação, né? Que principalmente o gastropediatra faz esse processo de investigação e diagnóstico correto de qual, né, doença do refluxo aí está associado com o seu filho. Isso é muito importante. E também essas células podem inflamar o intestino, né? Lembrando, gente, que a gente tem 2 intestinos. Isso é muito importante que vocês entendam as diferenças dos sintomas, quando as células fazem inflamação no primeiro intestino e quando fazem inflamação no segundo intestino. Quando a reação alérgica acontece ali no primeiro intestino, que a gente chama de intestino fino ou delgado, né? Lembram lá das aulas de ciências lá do colégio? Pois é, aquele primeiro intestino, o que ele é responsável? Por produzir enzimas
digerir os alimentos e fazer a absorção dos nutrientes. Porque o nosso corpo, as nossas células não comem alimentos, elas comem a menor parte do alimento, né? O nutriente, então um carboidrato, uma proteína, um lipídio, eles têm que ser digeridos para aquela menor parte ali do nutriente, né, seja absorvido através do intestino, caia no sangue e aquele alimento seja transformado em ATP, energia, as células se alimentem daquilo, né? É aquilo que vai mover realmente, é o combustível do nosso corpo. E aí, o que acontece? Se esse primeiro intestino está inflamado, já que ele é responsável por produzir as enzimas que quebram o alimento e absorver, o que está inflamado, gente, não consegue fazer bem o que ele deveria fazer. Então, nem vai digerir bem os alimentos e nem vai absorver bem esses nutrientes. O que vai acontecer nessa criança? Além de sintomas de dor, de extensão abdominal, que é um excesso de produção de gases, a barriguinha fica dura mesmo, né, distendida ali por aquele excesso de produção de gases, dá muita cólica, muito desconforto, muco e ou sangue nas fezes podem acontecer também, mas a criança vai ter um comprometimento na absorção dos nutrientes e no ganho de peso. Já que se o segundo intestino da criança está inflamado, tá? E geralmente essa criança apresenta diarreia associada a esse muco, sangue nas fezes e a esse desconforto. Toda criança alérgica precisa ter sangue nas fezes para ser a PLV. Ah, Ju, mas o meu filho, ele está com a barriguinha distendida, está muito irritado, ele apresenta uma diarreia, tem ali uma clara de ovo misturada, né, que a gente chama de muco, junto com as fezes, mas eu nunca vi sangue. Precisa ter sangue para eu falar que é a PLV? Não, né? Algumas crianças alérgicas, mesmo quando compromete ali o intestino é inflamado, chegam a não ferir o intestino, não precisa chegar a sangrar, né, dentro do intestino, saindo ali com as fezes. Quando acontece o sangue, realmente é uma característica muito marcante e a gente sabe que em crianças muito novinhas, quando aparece sangue nas fezes, a principal suspeita que o médico vai ter para fechar o diagnóstico, né, e fazer todo o processo de investigação é a PLV, é a alergia realmente à proteína do leite de vaca. Mas não necessariamente, gente, toda criança PLV vai ter sangramento no intestino, mesmo quando ela tem sintomas gastrointestinais, ok? Então, todo um conjunto aí de sintomas tem que ser avaliados. Então, quando ela tem o segundo intestino inflamado, que é o intestino grosso, muito provavelmente ela não vai ter comprometimento no ganho de peso, porque o segundo intestino, ele é responsável apenas por fazer a reabsorção, né, de sais minerais e águas, daquele bolo fecal ali que está sendo formado, e a criança não vai ter comprometimento no ganho de peso. Pode ter sim ali cólica, dor, muco, sangue nas fezes, mas não tem comprometimento no ganho de peso na grande maioria das vezes. Pode ter um pouco de diarreia associada, pode ter um pouco de constipação, que é prisão de ventre, mas muito provavelmente não vai ter problema de ganho de peso associado, tá certo? E uma outra coisa, gente, eu também atendo pacientes, né, dentro do meu programa online, que não apresentam dor nem cólica e tem sintoma gastrointestinal. Então tem muco, tem sangramento intestinal, mas não apresentam tanta dor. Então isso também é importante para que eu fale aqui para vocês começarem a correlacionar aí os sintomas que os seus filhos têm para fazer um processo correto de investigação, né? Para ver se realmente a criança é a PLV ou tem alergia a algum outro alimento.